Boa tarde, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, seja na vida de todos. Hoje nós vamos encerrar no capítulo 14, a partir do versículo 22, e eu tenho como título: Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu Jesus sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra o barco. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Então vamos analisar aqui esses versículos iniciais. Tanto Jesus quanto os discípulos havia ali terminado a multiplicação dos pães e dos peixes, uma grande multidão. E Jesus fala com os discípulos: entrem no barco, vão vocês na frente, eu vou ficar aqui, vou despedir a multidão. E fez isso. Os discípulos entram no barco, entram ali mar adentro, né? E ele sobe ao monte para orar sozinho. Aqui nós já temos um grande ensinamento para as nossas vidas. É muito bom estar na igreja, é muito bom estar louvando junto com os irmãos, orando junto com os irmãos, recebendo a palavra juntos. Mas nós precisamos compreender que, como cidadãos do reino de Deus, como filhos de Deus, precisamos ter o nosso tempo com Deus, precisamos sentir insatisfeitos sempre com a nossa vida espiritual, com a nossa vida com Deus, e essa insatisfação o próprio Espírito de Deus traz aos nossos corações, para que sejamos impelidos, empurrados para os nossos momentos íntimos e sozinhos e sinceros com Deus. Então Jesus, a hora que ele termina ali o seu momento sozinho com Deus, ele vai de encontro aos discípulos. Já estava escuro, né? E nós continuando aqui no 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Em algumas versões, é um espírito, e gritaram de medo. Agora, vamos falar sobre o medo, né? O medo tem sido algo assim tão real nos nossos dias, com tanta violência, o tempo todo atentos, é até saudável. Devemos ter esse medo no sentido que nos leve a nos preocupar conosco, com a nossa família, lugar onde passamos, como agir quando estamos em grandes centros, todos aqueles conselhos que são muito bem-vindos. Precisamos ter esse medo, né? Esse medo que nos leva que nos traz proteção, que nos faz tirar o pé do acelerador, né? E tantas outras razões. Mas hoje são tantas variáveis, tantas coisas acontecendo pelo mundo,
que as pessoas estão ficando aterrorizadas. E o medo, eu gosto do versículo de 1 João 4,18, que diz assim, olha, no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque medo mostra que vai existir castigo. Então eu estava falando de um medo saudável, aquele sobre controle. Agora nós estamos falando de medo, de pânico, de terror, que tem levado muitas pessoas à depressão, que tem levado muitas pessoas a ficarem até trancadas dentro de casa ou de dar passos para alguma coisa importante na nossa vida, né? Seja na área de estudo, de trabalho, de família, tantas outras coisas. O medo tem sido inimigo, o medo tem paralisado. Então aqui está dizendo, né, que o verdadeiro amor, estar verdadeiramente escondida em Deus, no amor de Deus, isso vai lançar fora esse terror, esse pânico nas nossas vidas. E é isso que nós temos que buscar. Estar escondidos em Deus, estar habitando no esconderijo do Altíssimo, crendo que o amor de Deus e os cuidados de Deus para com a nossa vida é mais real do que tudo que nós temos agora na nossa frente, que nós podemos tocar, que nós podemos ver. E Jesus imediatamente, né, vendo aquele terror, aquele medo dos discípulos, ele diz: coragem, né? Uma boa palavra para falar sobre o medo. Tenha coragem, sou eu, não tenham medo. Então Jesus está dizendo, olha, não tenha medo, eu estou aqui, né? Eu estou perto de você, é o que ele fala agora comigo, fala com você que está me ouvindo, que está passando por uma situação, eu não sei que situação que é, né? São muitas. Mas Jesus está dizendo, oi, olha eu aqui, né? Segura em mim, confia em mim. E Jesus dá essa palavra para eles e para nós. Não tenha medo. Mas não tenha medo porque a situação não é que ela não esteja feia, não. É porque Jesus está próximo. Por isso, nós não precisamos ter esse pânico, esse terror. E Pedro diz assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Olha o medo de novo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Então veja bem, naquela situação, quando os discípulos reconhecem que era o mestre andando por sobre as águas. Aqui já temos mais um ensinamento. Jesus anda por sobre a tempestade, né? É por sobre as águas, é por sobre o problema, é sobre a tribulação. E quem anda com Jesus é assim que anda, é por cima, é sabendo que Jesus está aqui comigo, né? E Pedro fala uma coisa muito ousada, que nem mais um outro disse.
Se és tu, manda, Senhor, que eu vá ter contigo. Quer dizer, Pedro não foi bobo, né? De falar, é o Senhor, então eu vou com o Senhor. Não, manda uma palavra, Senhor. Fala que eu posso ir. Né? Nós vemos aqui a necessidade de estarmos buscando direção de Deus para aquilo que nós vamos fazer, principalmente quando diz respeito a algo grandioso, a algo que vai mudar completamente as nossas vidas. Em tudo devemos buscar direção de Deus. Quanto mais de coisas desafiadoras devemos buscar. E Pedro recebe a palavra de Jesus. Vem, Pedro, pode vir, né? Tem luz verde aí para você, pode vir. E Pedro coloca o pé ali de fora do barco e começa a andar por sobre as águas. Pelo que nós vemos no relato aqui, não dá a entender que estava um pouco distante. Tem pessoas que dizem, Pedro andou sobre as águas, mas ele não teve fé e ele afundou. Como assim, meu Deus? Pedro foi o único que pôs o pé ali e andou sobre as águas. E quando Jesus diz, vem, e Pedro vai, nós entendemos aqui vários passos. Se fosse perto, talvez Pedro não ia dizer, né, deixe-me ir até o Senhor. Então nós percebemos aqui que muito provavelmente Pedro deu muitos passos sobre as águas. Mas, de novo, né, ele repara no problema, ele vê a realidade. Quer dizer, ele começou a andar com fé. Nós muitas vezes somos assim. Temos aquela fé, né? Não vai dar certo, e continua e continua. De repente tem a noção da realidade, do tamanho do problema. E nós percebemos que a fé vai diminuindo. Aconteceu com Pedro, acontece conosco, nas nossas lutas, nas nossas tribulações. Mas ele fez uma coisa que nós devemos fazer quando nós estamos ali em perigo. A coisa tá preta. Ele só fala duas palavras que é uma oração. Senhor, salva-me. Nós entendemos que quando uma pessoa está morrendo afogada, ela não tem tempo para fazer uma oração eloquente, trazer palavras bonitas. Ela simplesmente começa a gritar socorro, 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 desesperadamente. E é isso que nós temos que aprender quando nós estamos tão atribulados que as palavras nem vêm a nossa boca, ao nosso coração, e a palavra que nós devemos falar, essa é a menor oração que eu vejo na Bíblia. Senhor, me salva. E uma das orações mais sérias. Senhor, me salva. Senhor, socorro. Senhor, estende a mão. Senhor, tem misericórdia de mim. Não tem tempo para frescura, não. E Deus ama essas orações, onde eu verdadeiramente falo com Deus, eu não estou conseguindo, Senhor. Me socorre, me ajuda. E o Senhor ali estende a mão para Pedro, porque o Senhor nunca deixa de estender a mão para alguém que pede socorro. Nunca. Ele estende a mão para Pedro, questiona a fé de Pedro, tira ele daquela situação, entram no barco e logo que entram no barco, a tempestade cessa. E eles ali adoram o Senhor, né? Reconhecem o Senhor quando a tempestade cessa, né? Por ver Pedro andando por sobre as águas. Os discípulos também viram esse acontecimento, eles adoram ao Senhor. Lembrando aqui também, quando um milagre acontece na nossa vida, testemunhe, conte a bênção, porque vai edificar a vida de outras pessoas, vai erguer a fé de outras pessoas. Não tenha vergonha, conte a bênção, glorifique o nome do Senhor, né?
E continuando aqui, depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicaram-lhe que apenas pudessem tocar na orla da sua veste. E quando tocaram, todos foram curados. Já ouvimos falar daquela mulher do fluxo de sangue que toca nas vestes de Jesus. Não foi só ela. Nós vemos aqui grandes milagres de pessoas que disseram: Senhor, permita-me que eu toque na ponta da sua veste, lá na orla, na ponta, no barrado da sua veste, porque eu creio que o Senhor é Deus e que o Senhor tem tanto poder que se eu só tocar, eu serei curado, eu serei liberto, né? E aqui nós vemos muitas pessoas que são levadas até o Senhor, que eram doentes, né? Elas conseguem tocar no seu manto ali, na sua veste, né? E elas são curadas. Todos que tocamos em Jesus, com fé, tiramos dele poder para os nossos milagres. Amém? Fica essa palavra do Senhor no seu coração. Toque na veste de Jesus, ande por fé e clame ao Senhor quando as coisas estiverem difíceis. Clame ao Senhor. Amém? Fica essa palavra para o seu coração, para a sua meditação, em nome de Jesus.